Olá, meu nome é Lívia, eu sou professora de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho de química. Vamos entender o que é número atômico, o que é número de massa e o que são isótopos, isótonos e isóbaros. Nossa, professora, que nomes difíceis! Mas vocês vão ver que não é tão difícil assim, né? O nome é um pouco assustador, mas vocês vão ver que é super tranquilo. Então vamos comigo lá. Na última aula, nós conhecemos e falamos um pouco sobre a estrutura de um átomo. O átomo é a menor parte da matéria e ele é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo encontra-se os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. Na eletrosfera, vão se encontrar os elétrons, que têm carga negativa. Os átomos, eles são eletricamente nêutrons. Por que isso? Porque o mesmo número de cargas positivas eu tenho de cargas negativas. Se eu tenho o mesmo número de cargas positivas e negativas, ou seja, prótons e elétrons, o átomo ele vai ficar eletricamente neutro, ok? Bom, pessoal, ao número de prótons que um átomo tem, a gente dá um nome de número atômico. O número atômico, que é representado pela letrinha Z, ele é referente ao número de prótons. Lembrando, o que são prótons? Prótons são aquela partícula que compõe o átomo e que tem carga positiva e que fica no núcleo do átomo, ok? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, pessoal, olha só, o hidrogênio, por exemplo, quantos prótons ele tem? 1. Então, o número atômico dele vai ser 1. Quantos prótons tem o cálcio? O cálcio tem, 20 prótons. Então, qual é o número atômico do cálcio? 20. O ouro, né, que é representado pelo AU, pela letrinha AU. Quantos prótons ele tem? 79. Então, qual é o número atômico? Z, que é o quê? O símbolo do número atômico é 79. Pessoal, esse número atômico é que organiza uma das organizações dos elementos químicos na tabela periódica. Se você pegar a tabela periódica, sua tabelinha aí, você vai ver que, os elementos químicos, eles são organizados, 1, depois ele vem para o 2 aqui, depois vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Então, por que eles estão organizados dessa forma com esse número? Nada mais é do que o quê? O número de prótons que eles têm no núcleo. Então, quantos prótons tem o hidrogênio? 1. Quantos prótons tem aqui, o césio? O césio, é o número 55. Então, quer dizer que ele tem quantos prótons? 55. Então, uma das organizações da tabela periódica, os elementos estão organizados de acordo com o número de prótons, que a gente chama de número atômico, que é representado pela letrinha Z. Tranquilo isso? Então, o que é o número atômico? É o número de prótons. Lembrando que são prótons. Prótons são partículas que constituem o átomo, que estão localizados no núcleo e que têm carga positiva. Tranquilo? Bom, nossa próxima definição. O que é número de massa? O número de massa, ele é representado pela letrinha A. E ele nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons. Aonde que fica localizados os prótons e os nêutrons no átomo? No núcleo. Então, o núcleo, ele vai ser o quê? A soma das partículas que constituem um núcleo vai dar o número de massa, vai ser referente ao número de massa. Lembrando que eu tenho no núcleo prótons positivo e nêutrons que não têm carga. Então, se eu somar a quantidade dos dois,
Número de massa vai ser a soma de prótons mais nêutrons. Lembrando que o número de prótons é o que a gente chama de número atômico. Pessoal, olha só. Então, ó, eu tenho aqui, ó, exemplo, tá? Ó, digamos que eu vou te dar um exemplo aqui, tá? O exemplo número 1. Digamos que eu tenho um átomo que tem, ó, Z igual a 11. Lembrando, Z é o número de quê? De prótons, o número atômico, 11. E ele tem um número de nêutrons igual a 12. Qual que é o número de massa desse átomo? Então, eu vou somar, ó. 11 mais 12 é igual a quanto? 23. Difícil isso? Não, né? Vou dar um outro exemplo agora para vocês, ó. Segundo exemplo aqui. Eu tenho um átomo cuja massa atômica é 56 e cujo o número atômico, lembrando que é o número de prótons, é 26. Agora eu quero saber quantos nêutrons. Lembre-se, para eu chegar ao número de massa, eu tenho que somar prótons mais nêutrons. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o número de nêutrons? Eu faço o quê? A menos Z. Se eu fizer A menos Z, a diferença vai dar o número de nêutrons. Olha só, foi o que eu fiz aqui, ó. O número de massa, né, igual ao número de prótons mais nêutrons. Então, ó, qual que é o meu A aqui? 56, que é a soma de prótons mais nêutrons. Só que o probleminha só me deu um número de prótons. E eu quero saber o número de nêutrons. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair de 56, 26. Logo, o número de nêutrons desse átomo vai ser 30. Pessoal, a massa atômica, ela também aparece aqui na nossa tabelinha, ó. Em alguns, aqui, ó, nesse númerozinho que tá aqui em cima, ó, é a massa atômica, tá? Dos átomos, ó, dos elementos químicos, nesse númerozinho aqui. Algumas tabelinhas vão trazer esse número arredondado, então vai trazer um número inteiro. Outras tabelas vão trazer um número, ó, com vírgula, ok? Então, normalmente no ensino fundamental, a gente vai trabalhar com números inteiros, ok? Bom, tranquilo então? Ó, número atômico é a quantidade de prótons. Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, que são aquelas partículas que formam o núcleo do átomo, ok? Bom, pessoal, lembrando de uma informação muito importante que eu dei lá no comecinho, falei lá no comecinho. O número de prótons de um átomo, ele sempre vai ser igual ao número de elétrons. Número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 4 carguinhas positivas. Quantos elétrons que eu vou ter negativo aqui? 4. Então, se eu te disser assim, ó, um átomo possui 30 prótons. Quantos elétrons eles possuem? 30 elétrons. Se ele tem 30 prótons, ele tem 30 elétrons, ok? Então, ó, átomos, lembrando, por que isso? Porque átomos são eletricamente neutros, né? Se eu tenho carga positiva, eu tenho o mesmo número de carga negativa. E agora, para a gente finalizar, pessoal, nós vamos falar o seguinte, ó. O que é um isótopo? O que são isótonos e o que são isóbaros? Bom, quando eu pego átomos e comparo eles, beleza? Agora nós vamos estar comparando 2, 3, 4 átomos um com o outro. Se eu falar assim, ó, esses átomos, eles são isótopos. O que quer dizer isso? Olha o pezinho aqui, ó, isótopos. Esse pezinho aqui, ó, vai vir de prótons, ó. São átomos que vai ter o mesmo número de prótons, ou seja, vai ter o mesmo número atômico, ok? Então, ó, isótopos, mesmo número atômico, mesma quantidade de prótons. Quando eu comparo átomos e falo que eles são isótonos, o que é que eles têm igual entre eles? Iso, meninos, quer dizer igual, ó, esse prefixo iso quer dizer igual,
Ó, então aqui isótopos eu tenho igual ao número de prótons. Isótonos. Isótonos vai ter mesmo número de nêutrons. Então, ó, um Nzinho aqui, ó. Um Nzinho. Perdão. O Nzinho aqui, ó, nêutrons, igual ao número de nêutrons. E se eu comparar átomos e falar que eles são isóbaros? Ó, falei número de prótons, nêutrons, e agora eu vou falar o quê? Número de massa. Se o número de massa for igual entre os átomos, eu falo que eles são isóbaros, ok? Então, ó, isótopos igual ao número de prótons, isótonos igual ao número de nêutrons e isóbaros igual ao número de massa, o Azinho. Lembrando o que é massa? É a soma de prótons mais nêutrons. E aqui está o nosso exemplo, ó. Então, peguei aqui, ó, o cálcio, ele tem Z, que é o número atômico, igual a 20. Já aqui, né, o potássio, que é representado pela letrinha K, ele tem Z igual a 19, ok? O número de massa de cálcio é 40. O número de massa do potássio é 40 também. Beleza? Bom, como que eu faço para saber o número de nêutrons? Como que eu faço? Vocês se lembram? Eu pego, ó, o número de massa e subtraio a quantidade de prótons. Ó, 40 menos 20, então nesse caso aqui eu tenho 20 prótons e 20 nêutrons. E nesse caso aqui, ó, do potássio, quantos nêutrons eu tenho? 40 menos 19, eu vou ter 21. Logo, olha só, eles vão ser isótonos, eles têm mesmo número de nêutrons? Não, né? Um tem 20, o outro 21. Eles têm o mesmo número de prótons, eles vão ser isótopos? Não, ó. O cálcio tem 20, o potássio 19. E eles vão ser isóbaros, eles têm o mesmo número de massa? Yes, ó. O cálcio tem 40 e o potássio tem 40. Então, esses dois, ó, quando eu comparo esses dois átomos, eu falo que eles são isóbaros. Por quê? Relembrando, porque isóbaros são aqueles átomos que possuem mesmo número de massa. Ó, mesmo número de massa. Ok? Então, ó, isótopos prótons, isótonos nêutrons, isóbaros de massa. Bom, pessoal, por hoje é isso daí. Espero que vocês tenham compreendido, né? Estaremos realizando atividades e estarei à disposição para tirar as dúvidas. Até a próxima, pessoal!